Oi, gente, tudo bom? Bom, vocês já devem estar de saco cheio de ver minha cara em todos os vídeos nossos da Driven. Um pouco antes da gente iniciar, a gente até se questionou qual que é o nome desse tipo de evento, desse tipo de webinar que a gente faz, desse tipo de gravação. E prometo que nos próximos a gente vai ter um nome mais bonito. Mas hoje a gente está com um parceiro já de longa data, que já apareceu em alguns materiais nossos. A gente tem uma ligação com eles bem próxima, até pelo JP lá da RAI. Eu queria, né, já iniciar o nosso bate-papo. Aqui a gente vai tratar um pouco sobre qual o impacto das soluções de relacionamento de consumidor no momento de transformação digital das empresas, já que é um ponto que a gente vem falando muito no momento atual. A gente traz aqui Fernando Schein, da RAI. Schein, se apresenta um pouco, fala um pouco da sua trajetória, como que você fez para chegar até o dia de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Independente do horário que vocês forem assistir, agora é bom dia a todos. Meu nome é Fernando Chini, sou evangelista na empresa High Platform. Até curioso que ontem me perguntaram o que é evangelista, né? E eu faço até uma analogia, eu brinco muito que em relação muito parecido com o futebol nos Estados Unidos, porque até então o futebol, na década de 80, chamaram o Pelé, 70, né? Chamaram o Pelé para ganhar espaço lá. E o que acontece? Lá naquela época também, os Estados Unidos também começou muito pela Apple, o papel do evangelista. Mas ao longo desse tempo acabou se perdendo esse papel, ou não tão explorado, ou muito concentrado nas principais empresas. Já nessa década passada, por 2010 a 2020, nós vimos totalmente uma mudança, as empresas preocupadas com o relacionamento com o cliente, de todo modo, né? E as empresas de tecnologia acabaram tomando esse papel importante de poder criar comunidades, levar muito parecido, não que seja, né? Muito a parte acaba sendo até uma comparação do ato religioso, não é, mas acaba levando a palavra para poder levar informações para o mercado, trazer as pessoas, engajar todas as pessoas para conhecer a marca. Então, esse é o meu papel que eu estou fazendo na RAI. Anteriormente, fui fundador e CEO da empresa YourViews, uma solução voltada para reviews, avaliações. E o ano passado, foi praticamente um ano, fizemos a venda para a RAI e hoje faço parte desse time aí. A gente vem entregando muito e passando a atender toda a jornada. Antes era só o pós-venda, muito relacionado a reviews, avaliações, NPS, agora como um atendimento como um todo, né? Algo muito maior e algo que a gente quer promover uma melhor experiência para todos os nossos clientes e futuros leads que estejam interessados a nos tornar. Agradeço o Zé, Pablo, a todos da Driven, gosto muito de vocês e obrigado pelo espaço para poder compartilhar um pouco de conhecimento e trazer um pouquinho de informações que eu venho acompanhando e estudando no mercado. Legal. Antes da gente evangelizar as pessoas sobre as soluções, acho que é importante a gente entender um pouco da jornada que nos levou até aqui, né? Hoje a gente é muito preocupado com a gente se relaciona com o nosso consumidor, e a gente, como consumidor, a gente é muito preocupado de como as empresas se relacionam com a gente, desde o momento pré-compra até o momento compra, até o momento pós-compra, né, recompra. Então, todo momento que a gente tem ali dentro de uma jornada de relação com uma determinada marca, com a indústria, com o varejista, hoje a gente se preocupa muito com a jornada como um todo, tanto do lado do consumidor, quanto do outro lado do balcão, vamos dizer assim. Mas nem sempre foi assim. Se a gente for voltar aí 100 anos, acho que não precisa nem ser tanto, 50 anos, os modelos dessa relação era uma relação um tanto quanto mais dura, né? Então, esse tipo de relacionamento era muito mais um relacionamento de muito mais compra e venda do que de fato um relacionamento. Queria entender com você, Fernando, o que você consegue trazer de contexto histórico do que nos levou até o momento que a gente está hoje. É curioso quando você vai buscar muito isso, essas informações na internet, né?
É difícil você pegar na década de 50, 40, você consegue encontrar lá fora, tá? Mas no Brasil, nós estamos entre 40 a 45 anos de um marco de atendimento, né? Que se tem um marco, e o marco começa quando começam as associações, muito voltadas para a questão do PROCON, né? As associações que eram muito estadual, São Paulo, Rio Grande do Sul, foram abrindo, e muito mais querendo entender um pouquinho o consumidor, porque naquela época, nós estávamos vivendo década de 60, 70, um momento de inflação, um momento que já fazia 20 anos pós-guerra, então muitas organizações surgindo. Então, o Brasil vivendo num momento diferente, um momento que estava, como posso dizer, tentando buscar novos caminhos, né? E, como sabe, inflação, e a pessoa sente quando vai no supermercado, a massa sente quando vê o aumento nos preços, né? E aí foi os primeiros sintomas com que fizeram com que as empresas não, me desculpa, que os consumidores começassem a buscar, mas muito mais voltado administrativamente esse assunto que particularmente podendo ter voz naquele espaço, né? Então, naquele momento, não tinha a voz do consumidor. E aí o que acontece? Nessa mesma década também, passamos a ter um momento também diferente, que foi a crise a crise do petróleo, a crise do álcool, também nós tivemos naquela mesma década. Então, fez com que aquele deslocamento entre as empresas para poder abordar um cliente, que era de carro ou de outros meios, não se tornasse oportuno ou caro disso, né? E aí, então, as empresas entenderam a necessidade que teria que buscar. Lembrando que quem nasceu na década de 80, eu sou da década de 80, o telefone era praticamente um bem. Era muito caro você ter uma linha telefônica, né? Eu peguei o finalzinho. Até desse ponto eu lembro a festa que foi quando chegou o nosso número. Não sei, a gente ficou, sei lá, anos esperando para poder ter um telefone. E era um bem assim para o consumidor. Mas na década de 70, início de 80, já começou a ser algo mais acessível para as empresas, né? Tendo um poder de aquisição para poder aportar e poder ter telefone. E viram que, diante dessa crise que estava passando, o meio era poder entrar por telefone, em contato com as empresas, né? E aí começa a surgir o nome de telemarketing. Então, viram uma oportunidade diante de uma crise, e aí eu trago muito para esse momento que nós estamos vivendo, né, que é a transformação digital, que agora, diante dessa pandemia que nós passamos, eu acho que tem uma conexão muito disso, né? Então, em momentos de contratempos, surgem grandes possibilidades e oportunidades que as empresas vão passar a aderir, e a gente já vem vendo isso, o caso que nós estamos cada um em suas residências, né? O home office, isso praticamente tende a ser melhor explorado pela grande maioria das empresas. Então, o que a gente percebe? As pessoas viram essa oportunidade, as empresas viram e começaram a entrar em contato com os consumidores, com as empresas, para poder gerar. Então, viram uma grande oportunidade. E lá fora, pegando outras empresas, Inglaterra, já começando muito mais forte isso, né? Eu encontrei uma imagem da década de 50, e se você vê um call center, o layout mudou muito pouco. Como você passa a ver, é o quê? As baias, é lógico, não existiam computadores, eram outros meios que eles tinham, né? Para poder se comunicar, muito mais antiquado. Também tinha um coordenador andando de um lado para o outro, as pessoas em baias, em fileiras, um pouco diferente as baias, mas diferente o material da baia, mas você vê, ao longo desses 45 anos, não mudou quase nada nesse aspecto, né? Mas por detrás disso, houve muitas mudanças, principalmente da forma, na maneira que os consumidores passaram a se relacionar, que aí isso foi acontecendo. E o que acontece? Já de 80 para 90 começou uma mudança, porque já começaram a ver muito a necessidade de ter leis voltadas para o consumidor, né? A ONU acabou trazendo esse movimento, né? Então, os países começaram a aderir muito mais em pró voltado para o consumidor. Então, o que aconteceu? Por volta início de 90, surgiu a primeira lei do consumidor. E essa lei do consumidor começou a olhar mais questões de proteção ao consumidor, que antes nunca tinha sido colocado em pauta, né? Então, a ONU trouxe esse movimento para que os países tivessem mais preocupação com os seus clientes. E também surgiu o Dia do Consumidor, hoje tão conhecido, né? E aí, na década de 90, foi muito conhecido pela época dos brindes, né? Nossa geração, que é a nossa infância, a gente viu muitos brindes de todos os sentidos, né? Vai
no McDonald's, ganhava aqueles brindes como McLanche Feliz. Coca-Cola ganhava aquelas bolas da Olimpíadas de 96, que era bola de futebol, de tênis. Então a gente começa a Ainda tenho, remeter, ainda tenho. ainda tem essas lembranças. Então a gente tem da Parmalat, quem não lembra daqueles ursinhos da Parmalat? Então você começa a lembrar que aí começaram a entender que a maneira de agradar o cliente viram que poderia ser através de brinde, né? Então, não buscando um melhor atendimento, melhor relacionamento, né? E muito também aconteceu, eu lembro muito na minha infância, de você recebia um panfleto de um preço, chegava no supermercado, o preço era divergente, já automaticamente você poderia reclamar, olha, eu estava dizendo que o preço está tal, e aqui não. Então o consumidor começou a ter outras vias para começar a buscar o seu direito, né? Que antes não tinha um espaço, as empresas não tinham isso, né? E cada vez começou mais. É o que passa. E aí a gente começa a ver o call center começando numa velocidade, cada vez mais pessoas tendo acessível o telefone, cada vez mais utilizando esse e-mail como contato e sendo o único contato até então. Aí chega na década de 2000, onde as empresas começaram que viram a necessidade de ter certificações, as famosas ISOs. Então, as empresas entenderam que aquele momento precisa ter alguma forma de endossar, porque o cliente, o consumidor já se sentia no direito da sua voz, já estava brigando para ter sua voz, né? Já estava brigando para aquilo. Tendo um canal, era fácil você remediar, porque só tinha aquilo, então você poderia. E aí, o que acontece? Tendo certificado, era uma forma de endossar, então as empresas utilizavam muito dessa credencial para vender e falar, a marca é credenciada, ela é ISO, e foi muito disso que foi feito. Mas o que acontece? Chega a internet. Então, a internet meio que bagunçou tudo porque começou a ter início de alguns canais. Os clientes começaram a ter voz, ter esse espaço para começar a falar com pessoas que, ao menos, não tinham nenhum contato, não tinha. Tem até um vídeo do Mark Zuckerberg que ele fala, na cidade dele, ele não conhecia ninguém, era uma cidade pequena, que ele não tinha ninguém que ele tinha contato, que gostasse de computação, né? E aí, quando a internet trouxe essa possibilidade, ele começou a se relacionar com outras pessoas que tinham aquele mesmo gosto. Então, as pessoas viram que ser diferente, ela encontraria outras pessoas que tinham os mesmos gostos dela, os mesmos costumes, e criava o fato de ser algo mais próximo, né? Você saber o que a outra pessoa gosta, falar sobre o assunto, discutir. E aí, o que acontece? Começou a vir vários canais com a internet, né? Acabou vindo as redes sociais, que as pessoas começaram a ter mais intimidade com isso. O avanço da internet também ajudou muito para a plataforma Web 2.0, então deixou um layout muito mais personalizado, customizado, que fez com que as pessoas tivessem mais intimidade. Os smartphones também fizeram com que as pessoas ficassem mais conectadas, que antes o que era? A gente tinha um horário para entrar na internet. Então, vou falar um pouco da minha experiência. Chegava em casa, entrava das 2 às 3, era o horário que tinha, conversava no ICQ, batia um papo lá, depois saía, depois voltava à noite umas 7, 8 horas, e era isso. Então, era algo que você tinha um tempo meio que estimado de conexão, né? Já com os smartphones, com os avanços que tiveram, se eu não me engano, foi 2007 ou 2006 o primeiro iPhone, consequentemente veio o Samsung trazendo seus modelos também, fizeram com que as pessoas ficassem cada vez mais conectadas, e essa conexão fez com que elas pudessem explorar mais, né? E tornar esse hábito que hoje todo mundo está, grande parte do tempo, conectado na internet, né? E aí o que passa? E aí começou a ter várias formas, né? Então, os call centers, você vai pensar, poxa, a gente vai ter que mudar, tem que oferecer algo diferente para as empresas, né? Porque o telefone não é a única forma de contato mais, né? As pessoas querem mensagem, querem chat, querem FAQ, outras formas, né? E até mesmo trazem o papel do ombudsman, que era uma figura muito interessante isso lá fora, que era a pessoa que qualquer problema grave atendia. Lá Mas fora e imagina, há muitos anos atrás, né? há Faz muitos anos, muito mas tempo que eu não imagina, ouço essa palavra. imagina uma pessoa atender todos os casos. Se você entrasse no site da Americanas, até em 2012 ou 2013, tinha o telefone do ombudsman. Eu não sei se ele atendia, mas tinha Eu o lembro, telefone. eu lembro da portinha do Ombudsman no mapping do centro.
É verdade, o velho. Quem nunca gostou da área de brinquedos do Mapping, né? Circular naquele Era, canal. Quem... era lá que eu me relacionava com Lego, né? Porque Lego era muito caro, eu tinha que brincar com Lego do Mapping. Mas é curioso que esse papel também era. Não tinha, porque começou a ter tantos canais. Imagina, década passada, 2010, 2020, você tem o telefone, bem no início, tá, gente? Na Americanas Uhum. tinha um telefone, mas não, imagina, já naquela época já tinha um tráfego já bem expressivo, já tinha bastante venda. Não tem como uma pessoa só atender todo mundo, que era a ideia que tinha no passado, né? Então, o que Eu acontece? queria. Posso fazer Por favor, imagina, imagina. Estou ajustando aqui né, dentro da minha cachola, um pouco a jornada do que é esse histórico de relacionamento com o cliente. Né? Então, lá atrás, pelo que você está falando, né, as empresas começaram a acelerar canais de relacionamento, muito por conta de leis, de de movimentos que faziam a empresa sentir a necessidade, estava muito mais ligada à lei do que simplesmente a empresa, pô, eu vejo aqui um potencial de alguma coisa, então eu preciso me relacionar melhor com ele, ou para criar produto, ou para atender melhor, ou para ele ficar mais feliz com a minha marca, ou para entender para que lado que eu vou. Então, o início do relacionamento ele é muito mais por conta de uma legislação do que por um entendimento que ter essa porta aberta, ter esse canal de comunicação aberto, pode modificar e modular melhor o modelo, né, o modelo de negócio das empresas. Com a aceleração da internet e a facilidade dos canais de comunicação, isso acelerou muito mais o lado do consumidor do que o lado da empresa. Então, os consumidores começaram a perceber que eles podem se relacionar de uma maneira muito mais rápida com várias empresas de um mesmo segmento, de uma mesma vertical. Então, ele passa a entender que ele consumidor, domina de quem ele compra e não a empresa domina para quem ele vende. Então, acho que é importante ali, né, nesse marco, né, pensar do momento do crescimento da internet, principalmente, a gente começa a ver um movimento muito grande de personalização e o consumidor ele acaba sendo dono do movimento de mix de produto, né, de novos produtos. Então, eu lembro é, finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, a Nike investindo muito em. A Nike é uma das empresas que, para mim, é uma das empresas mais inovadoras. Começa a ver que os consumidores eles têm uma necessidade muito grande de se relacionar até emocionalmente com a marca e transformar a marca com a cara dela. Então a Nike começa a ter vários movimentos de criar produto 100% personalizado. Eu lembro, a Adidas também fez isso. A Adidas começou a vender alguns tênis. Eu lembro daquele Superstar, ele todo branco e ele vendia com canetinhas para você customizar do seu jeito. Então, a abertura de novos canais de comunicação passa a criar produtos mais customizados e relacionamento customizado. E aí hoje, beleza, então queria só fazer do ponto até aqui, chegamos no momento da internet, vários canais de comunicação, não só canais de serviço de atendimento ao consumidor ou pós-venda, ou ombudsman mais voltado para reclamação ou ideias, mas um momento onde o consumidor ele entende que ele é o centro e ele entende que as empresas precisam olhar para ele como ele sendo o centro, como ele sendo o centro. E se ele sente que ele não é o centro, se ele entende que ele não está sendo bem atendido, que a marca não tem o propósito ligado a ele, que a marca não tem o produto que melhor atende ele e o seu propósito, ele acaba deixando essa marca de lado. Então, queria que você desse continuidade a partir Não, daqui. sem dúvida, foi perfeito esse resumo, porque o que acontece?
nessa década de 2000, 2010, as empresas começaram, lá fora já, por volta de 2005, já tentando entender, que é aí que surge o NPS, começa, nós vamos falar, né, que é o Net Promotion Score, nós vamos falar bastante disso, mas no Brasil é de 2010 para 2020, é essa década que acaba tendo uma mudança mais ímpar, né? Por outro lado, a gente vê serviços muito voltados para o atendimento, principalmente em São Paulo. Eu acho que o atendimento desenvolveu de uma forma imperceptível, porque foi muito rápido. A gente começou a criar um senso de urgência muito alto e as marcas, de forma imperceptível, começaram a aderir e tentar atender. Aqui é muito rápido como ser atendido, né? E você vai para países latinos, Chile, Argentina, o tempo é muito diferente. Então, coisas que você está num restaurante, você recebe em 10 minutos, 5 minutos, vem um prato na sua mesa. Num lugar desse é 40, 50 minutos. E você já está acostumado, né? Então, existe uma evolução e a gente sente, quando vai para países latinos, nesses atendimentos mais pessoais, estabelecimentos, como isso muda bastante, né? E é tudo um progresso que o Brasil teve e que diferenciou dos demais países do Mercosul. E o que é importante também? Então, a gente muito voltado no telemarketing, nas empresas contratando esses serviços, onde todo um processo de capacitação e mais voltado para o número de atendimento e não na qualidade do atendimento, que isso é muito colocado em pauta, né? E o custo operacional de tudo isso. Então, se via o atendimento como um custo da empresa, né? Com uma necessidade para vender alta, aquilo era custo. E o que acontece? Quando começou a ver as redes sociais, todos esses canais, e o consumidor cada vez mais se colocando e as empresas entendendo a necessidade, fez com que eles falassem, opa, vamos mudar essa forma de atender, vamos ter medidas para... Eu acho que foi uma conciliação, conciliou o fato de ter medidas para você ver, tá? O fato que a gente traz o NPS, que você saber quem são promotores, detratores dessa empresa, e diante disso você saber quem são as empresas que vão falar bem da sua marca, que é difícil você saber quem é que fala bem e quem fala mal, né? Porque a gente... Pô, você teve uma experiência ruim, você vai acabar falando com um amigo, uma pessoa próxima, e a gente não sabe até onde isso vai. E certamente isso marca na pessoa, né? Então as empresas entenderam que eu tenho alguma coisa, eu tenho algo que consegue medir, entendo que o consumidor está cada vez mais exigente, é uma necessidade, e eu estou entendendo que praticamente a marca é importante, é sólida, mas essas marcas estão mudando a forma de se relacionar, antes de uma forma muito mais vertical do que horizontal. Hoje, totalmente horizontalizou, porque as marcas começaram a estabelecer contato com as pessoas. Imagina você receber uma mensagem de uma Nike, receber uma mensagem do Nubank, dessas empresas, que faz algo em prol de você. Antes não existia. Até você encontrar uma pessoa, um setor, para você falar com um setor de marca, não existia. É lógico, tem as redes sociais para fazer essa forma, né? Mas, de todo modo, é algo que as pessoas se entendem mais próxima da marca que é mais fã, do que tem mais gosto pelaquilo que ela consome, né? Então, a gente começa a notar que começa a mudar a experiência. E até mesmo a solução que eu, Vinícius e o Alex desenvolvemos no mercado, que é a Your Views, de reviews, foi uma percepção de mercado, pela uma necessidade de não saber o que outras pessoas, a experiência de uma câmera fotográfica, fez que a gente não tinha essa informação, né? A experiência de outros era muita informação técnica. No comércio eletrônico, a gente sabe os desafios que nós temos de vender online, né? A imagem do produto não é sempre a de melhor qualidade, os fornecedores mandam imagens muito parecidas, que não diferencia de uma empresa para outra, descrição do produto muito técnica, muito rasa, então também não tendo muita informação que ajuda. Então a gente entendeu que aquilo que os comentários dos consumidores, as experiências dos clientes, passariam a ser colocado em pauta e o consumidor tomaria isso com uma grande importância. E muito se baseando com o mercado estrangeiro, né? Você ia numa Best Buy, no site, numa Amazon, você viu um monte de avaliações, um monte de comentários, né? Então, a gente começa a identificar que o consumidor não só passa a confiar na opinião de quem é próximo, mas também de pessoas que, ao menos, não conhecem. Sabendo que aquela compra ele fez e teve aquela experiência, passou cada vez a dar mais importância para esses comentários. Então, a gente passa por essa transição, onde vários canais, cada vez mais novos canais surgindo e tomando a frente e mudando bastante. No último RD,
comprovou que hoje o Instagram é a principal rede de contato hoje das pessoas, né? E hoje as pessoas querem consumir vídeos e podcasts, que antes ela queria consumir webinar, outras formas de consumo de conteúdo. Então, a gente passa por um movimento que está mudando muito rápido, e a gente tem que estar preparado. E, recentemente, teve o Fórum E-Commerce Brasil, o Ricardo VP, de marketing da Ambev, trouxe uma coisa algo que eu identifiquei Foi que faz todo muito, sentido. foi Que a muito boa a questão palestra dele. foi sensacional, que é a questão dos dados. A gente sabe que a gente tem muito dado, hoje as empresas estão pegando muito dado, tem muita informação, e a dificuldade, eu encaro, né? Mas todo mundo está mostrando que tem dado, está, de alguma forma, trazendo que tem essa informação. Mas para que a gente quer os dados, né? Aí um ponto que ele falou que eu achei essencial, que é a questão da intimidade. É muito importante. Eu acho que cada vez mais precisamos criar relacionamentos íntimos com os consumidores. Para com que ele colocou a questão do amor, porque de fato as pessoas sentem o amor pelaquela marca. Então, eu acredito muito, e isso fez muito sentido, porque muitas vezes a gente quer trazer dados para mostrar. Não, e a finalidade não é essa. Esse era o meu pensamento. Eu coloco até antes, eu acho que querer mostrar que a gente tem informação, que a gente tem dados, mas na verdade não, a gente tem que ter dados para criar essa intimidade e esse engajamento com o nosso cliente. Porque se ele vê que tem algo que faz parte da vida dele, aquela informação faz, ele vai te procurar, vai querer entender e você vai passar a identificar, conhecer mais esse cliente. Então, com isso, cria um relacionamento e gera mais amor. Eu acho que é uma coisa que foi colocada que me marcou muito e fez me questionar por que hoje temos os dados. E eu, cada vez mais, acredito que é essa linha que a gente precisa tomar para as nossas empresas. Animal. Pensando em todos os movimentos, né, esse movimento acelerado de transformação digital, esse movimento acelerado de novos consumidores digitais. Então a gente vem brincando aí que as últimas, pelo menos os 2 últimos, sei lá, 8 semanas, né, 2 meses, 1 mês e meio, a gente vem vivendo algumas Black Fridays por semana, e de consumidores que nunca estiveram no ambiente online. Então, quando você fala de dado, imagina o tanto de dado que a sua empresa, se ela não está preparada para mensurar, você simplesmente está perdendo. E se você simplesmente está captando esse dado por captar, né, vira um monte de coisa que... E basicamente isso, né, um monte de coisa. Né? Se você não sabe o que você vai fazer, é um monte de coisa. Como que você imagina, até voltando um pouco para o nome do nosso papo, para você, qual que é o impacto dessas soluções de relacionamento? Então, quando a gente fala do mundo High Platform, pensar em High, pensar em Your Views, são vários, vocês atendem vários momentos da jornada. Então, de que forma que você vê que vocês e a solução de vocês, soluções correlatas de vocês, de fato impactam no relacionamento com o consumidor, nesse momento? Não, sendo o que a gente impacta é muito na relação de entender essa jornada, tá? E essa jornada, cada cliente vai ter uma jornada diferente, uma demanda diferente, né? O ponto é, você tem um local, um concentrador disso, né? Algo que possa centralizar e você prover todos esses canais de atendimento, possa passar por ele, que é um serviço que a gente está trazendo para o mercado que é a timeline. Por quê? Antes é muito disperso, então o que a gente começa a reparar, e isso a gente passa a perceber. Quando você liga ou você recebe uma ligação, é difícil o atendente, não quero falar qual é o setor, nem estereotipar, porque existe muito estereótipo para alguns setores que até mesmo mudou muito, tá? Então, assim, você passa a ligar e o atendente não sabe qual foi a experiência que teve anteriores. Quando você ligou, por que você ligou, como você avaliou essa ligação, vamos falar mais voltado para agora um pouco para vendas, né? E-commerce. Quais foram os pedidos qual o pedido que você fez? Quais os itens que você fez? Qual é o seu gosto? Então, entenda-se que o atendente ele fica de mãos atadas porque ele não conhece. Então, passa a ser aquele atendimento muito de um para um e sem ter um histórico, nada, não tem nada. Então, ele vai atender especificamente aquela situação.
tá? E não sai disso. Quando você muda a forma, você passa a dar informação para o pro operador, para o agente, muda completamente. Por quê? Dessa maneira, ele começa a ter um pitch de venda diferente, não um pitch de venda, um pitch de relacionamento diferenciado. Ele passa a entender quem é você, o seu gosto, ele sabe como você quer que aborda. Então, aquela velha frase que trate os outros como você espera ser tratado, mudou, e isso é fato, isso acho que todos os ramos acho que mudou. Acho que hoje, cada vez mais, trate os outros como espera ser tratado. Então, se você tem informação, tem dados, facilita muito para você criar, que nem essa frase que eu faço, intimidade numa ligação. Tá? Essa intimidade que é muito importante. Né? Então, mais uma vez, você pode. Por que o dado é importante? Então, você centralizando não só ajuda ele saber toda essa experiência que ele teve, como também passa a facilitar você ter todos os canais num lugar único, né? Você poder atender, criando uma fila e podendo atender cada um nos seus respectivos. E dando conhecimento para o atendente saber as formas de utilizar cada uma das plataformas e ele podendo atender num único canal. Então, isso facilita, isso gera uma mudança. É uma mudança das empresas, porque você vai na maioria dos call centers, contact center, são várias, eles geralmente têm vários fornecedores, cada fornecedor contrata o seu fornecedor. Então, não existe algo homogêneo, né? Existe algo muito pulverizado e muito solto, e esses dados ficam soltos e não se unificam. Então, acho que o primeiro ponto que a gente traz para o mercado é unificar, dar esse poder para o operador e também tentar, de alguma forma, mudar a maneira das empresas se relacionarem, voltados muito para a experiência e criar essa intimidade com quem liga. Então, nós estamos nessa linha, acreditando muito nesse direcionamento, que é o que tende a mudar. Eu acredito muito que no futuro próximo a gente cada vez vem mudando. É lógico que a gente é um processo isso, né? Então não estamos tudo integrado, falar assim, Fernando, eu vou contar. Não é isso. São etapas e é muito particular para cada uma das empresas, né? Então esse é um movimento que estão trazendo, já tem clientes utilizando, já está tendo clientes tendo essa experiência, mas são processos que precisam de evolução e não só nós, como das empresas também, né? Porque a transformação ela não acontece do dia para a noite. Ela necessita que primeiro tenha uma mudança na cultura, no mindset das pessoas, e é um processo árduo, né? Porque a grande parte das empresas não tinha essa intimidade com isso, né? O que a gente acaba tendo num ambiente mais de tecnologia, então vivencia mais isso, né? Já outros setores não tinha tanto isso, né? Muitos outros setores. Então, cada vez mais a tecnologia sendo colocada em pauta como meio e colocando a experiência também como isso, então fazendo uso disso em prol do consumidor. Eu acho legal esses pontos que você coloca. Se eu for voltar um pouco bastante minha carreira, voltar 11 anos atrás, 11 anos atrás, eu entrei num grupo espanhol, que ele é muito conhecido por call center, né? Eu entrei na Atento para iniciar um projeto de digitalização de atendimento, então iniciar o projeto de saque 2.0 deles, muito por conta de contas de financeiras e bancos que a Atento tinha naquele momento. Naquele momento, a Atento ainda era da Telefônica. E naquele momento, eu lembro, se eu for puxar para hoje, assim, a dificuldade que era da gente sentar com executivos, principalmente de telefonia, de banco, de bens e consumo, para mostrar como que o ambiente digital poderia ser o direcionador para várias coisas. Né? Eu lembro, a gente fez um projeto muito legal naquele tempo com o Itaú, um projeto muito legal com a Coca-Cola, e pensar, 11 anos atrás eles não acreditavam nisso. Então, o nosso projeto inicial de saque 2.0, né, de olhar, de fazer um data mining de tudo que estava acontecendo online,
para a gente mostrar que, pô, dava para direcionar atendimento, melhorar as respostas, melhorar o relacionamento, criar novos produtos, alterar produtos, entender problemas de distribuição. Eu acho legal tudo isso, né? Em vários momentos você falou de call center, você falou de atendimento. É, eu sou meio que uma prova viva de como esse papo ele evoluiu, né? E hoje eu vejo a Atento trabalhando muito bem o lado de não só de atendimento, mas toda a visão digital do relacionamento entre consumidor, empresas e distribuição. Hoje eles têm uma área bem sólida para isso, coisa que 10 anos atrás E um era adendo, Zé, nada. muito importante, um adendo muito importante desse assunto, que até eles estão com um conflito, né? Os contact center como um todo, né? Que é o quê? PA, ponto de atendimento, versus experiência. Porque, lógico, tem um legado, tem muitos clientes ainda que vai muito a questão de custo, né? Mas, por outro lado, tem chegando grandes operações no Brasil, também estrangeira, trazendo muito em pró a questão da experiência. Então, isso cai em questão ambiente, um ambiente diferente, não é esse ambiente que a gente vê de contact center, canais de atendimento também, forma de atender, script de atendimento. Então a gente começa a entrar uma remodelação, praticamente, vamos começar do zero. Porque, e essas empresas também precisando saber qual é, e sendo que tem um lado, então tendo que investir muito nessa outra parte, porque é algo que já está começando a chegar a demanda dessas grandes empresas, né? E por outro, tem também uma outra parte que precisa sustentar, porque não vai ser do dia para a noite. Então é aquilo, né? É aquela mudança gradativa que vai acontecendo para com que então as empresas começam a mudar. E eu não acredito que isso vai acontecer de uma hora para outra. É que eu falo, mudanças drásticas acontecem em cenários catastróficos, né? Que nem o que nós passamos recentemente. Então acaba forçando. Mais diferente disso, são há poucos eventos, né, que a gente acaba tendo. Tem crises um pouquinho não tão hard como foi, mas a gente pega 2008, 2001, então assim tem um espaçamento disso, né, para acontecer uma mudança, né? E também não vai mudar tudo, muda de forma gradativa. Então assim acredito muito que acelera, tá? Então acho que esse é o ponto que a gente precisa colocar. E a gente vê algumas empresas, nós estamos com a Cruzeiro do Sul, poxa, eles estavam trabalhando de home office, números que eu posso trazer para vocês, até divulgamos, era 19% o atendimento, passou a ser 56% o atendimento online. E você tendo uma ferramenta de WhatsApp, tendo um bot por detrás disso, poxa, foram mais de 110 mil atendimentos que eles acabaram tendo, sendo que 70 mil foi atendido por um bot podendo atender. Então, como a tecnologia ajuda muito a casos repetitivos, né? E a gente vê que grande maioria é muito próximo, isso aí não chegou próximo de 70%, mas na grande parte, 70% é sempre as mesmas dúvidas. E as demandas que vêm dos futuros prospects, até mesmo de clientes que já são clientes, eram que tem muita coisa atendimento repetitivo. A gente precisa procurar formas de automatizar e também não perdendo a questão humana. E pegando até um link com isso, hoje acabamos de receber um feedback na rádio. Poxa, estamos admirados com vocês, porque vocês são umas empresas humanas, vocês são uma empresa que tem essa vertente. Então, é um ponto que é um grande dilema, né? Você precisa ter tanta tecnologia, você precisa ter esse meio para prover, né? Por outro lado, você não pode perder esse contato humano, essa interação, mesmo usando os canais digitais hoje que tem, estão sendo muito utilizados hoje em dia para se tornar essa relação mais próxima junto com seus clientes. Uhum. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. A gente já está passando do tempo que a gente tinha para o nosso papo. Obrigado mais uma vez por você participar de mais uma ação aqui com a gente. Ficamos muito interessados com o que você falou do timeline. Depois eu quero aprender e conhecer um pouco mais a fundo essa solução. Eu acho que vocês, como produto, né, olhar a jornada como um todo, vocês são, né, existem poucas empresas que têm esse lado, né, de jornada completa, de soluções completas, e que, como você fala,
alinha muito o lado mais humanizado. Então, acho que isso reflete muito das cabeças pensantes e direcionadoras de vocês. Então, queria parabenizar vocês. Se você quiser deixar mais alguma palavra, mais alguma coisa, o espaço é seu, Não, mas só obrigado. imagina, Zé, eu que agradeço o espaço, é sempre muito bom estar falando com vocês e acredito muito nessa nossa parceria e pelos clientes que a agência Driven tem no mercado, acho que a gente tem essa aproximação e temos muitos clientes em comum, então acho que é importante entender essa parceria, entender os canais e vocês também conhecendo mais sobre nós para poder, como vocês estão a ponta de contato de início, né, junto com a plataformas de e-commerce, então acaba sendo algo importante para entender ao longo dessa jornada de até o cliente entrar e começar a vender online o que ele realmente necessita para que possa promover uma experiência junto aos seus clientes. E como vocês sabem, vocês têm grandes marcas, então agradeço mais uma vez o espaço e desejo para todos que assistirem um grande abraço. Valeu, Chini, obrigado. Valeu, abraço.